Olá, queridos alunos, de volta aqui com mais uma aula de Química. Sou o professor Joelison e sou professor da Escola Ezequiel de Souza Brito. E na aula de hoje a gente vai continuar falando sobre o pH e pOH, né, sobre a questão de concentração, quantidade de matéria, e daí retirar o limite, né, de pH de uma solução. Esse pH, né, eu já tinha comentado, ele é o potencial hidrogênio iônico, né? Quer dizer, os ácidos, quando diluídos em água, eles liberam os íons H+. E dependendo dessa concentração de íons H+, é que a gente determina o pH da solução, tá? A gente sabe que o pH da solução ele vai no intervalo de 1 a 14 e a gente sabe que um pH menor que 7 ele é ácido, um pH maior que 7 é básico e um pH igual a 7 é neutro, tá? E o pOH é o potencial hidroxiliônico, quer dizer, quando a gente tem, né, o caso de bases, quando dissociada ou ionizada em água, elas liberam o OH-, que é a hidroxila. Então, a concentração de OH- na solução é que determina o pOH. Sabendo que a gente, somando o pH mais o pOH, sempre vai dar 14. Tá? Então, a gente vai trabalhar essa ideia ao longo desta aula. Tá bom? Então, vamos lá. Como os valores das concentrações de hidrogênio iônica e óxido iônica são pequenos, é comum representá-las na forma de logaritmos e surgiram os conceitos de pH e pOH. Então a gente vai trabalhar com esse logaritmo, tá? Não é um bicho de sete cabeças, ele é bem simples de resolver, tá? Vou dar alguma dica de como você resolver esse pH a partir desse logaritmo, tá? Então, seria o seguinte: para determinar o pH ou o pOH, é a mesma forma, tá? Você vai determinar o logaritmo da concentração de H+, tá? Aqui no caso, esse colchete, já falei para vocês que esse colchete representa a concentração de H+, e aqui a concentração de OH-. Essa concentração é aquela chamada quantidade de matéria, que é medida em mol por litro, tá ok? Então, assim, menos log de H+ para o pH e o pOH é a mesma coisa, só que o pOH vai ser o OH-. Muito bem, vamos lá. Na temperatura de 25 graus Celsius, em soluções neutras, o pH é igual ao pOH, que é igual a 7. Quer dizer, se a solução é neutra, a concentração de íons H+ é igual à concentração de íons OH-. Então, tem uma chamada que é uma situação de neutralidade, né? Por exemplo, substâncias neutras. A saliva, né? Geralmente é neutra, né? A saliva que consta nossa boca é uma substância neutra, tá bom? Em soluções ácidas, né, o pH será menor que 7 e o pOH será maior que 7. Então, vamos lá. Em soluções básicas, o pH vai ser menor que 7 e o pOH vai ser menor que 7, tá bom? Então, vamos lá. Vamos dar aqui um exemplo, vamos lá. Podemos demonstrar que a 25 graus Celsius e uma mesma solução, o pH mais o pOH é igual a 14, né? Já tinha comentado isso aqui. Então, pH mais pOH sempre vai dar 14. Uma situação prática bem aqui. Primeiro exemplo. A concentração dos íons H+ de uma solução
é igual a 0,0001, né? O pH desta solução é. Então, vamos lá. Essa consideração aqui, ele não colocou, mas é medida em mol por litro, tá bom? Então, a consideração dele é um número decimal, então é muito pequeno. Quer dizer, a quantidade de H+ na solução, ela é da ordem de 1/10 de milésimo, então muito pequeno. Então, para determinar esse pH, primeiro, a gente vai colocar esse número decimal na forma de potenciação. Primeiro passo, você coloca ele na notação científica. No caso aqui, ele omitiu 1, né? 1 vezes 10⁻⁴ é o mesmo que 10⁻⁴, isso não vai fazer diferença, tá? Então, o pH da solução vai ser determinado por menos log de H+, né? O menos log da concentração dos íons H+. Então, nós faremos o pH vai ser igual a menos log de R-4. Então, o log de R-4 vai ficar assim, menos, tá? Menos, abre parênteses, menos 4 vezes log de 10. Tá? No caso aqui, o que vai acontecer? O logaritmo de 10⁻⁴, você vai colocar... Por que colocar o menos aqui fora? Né? Para a gente colocar transformar esse expoente negativo em um valor positivo. Né? Menos log, o menos da exponencial, que vai ser o menos 4, menos com menos é mais. Tá? Então, só uma dica. O logaritmo de uma exponencial vai ser igual ao expoente. Tá? Por exemplo, o log de 10 a menos 4 vai ser 4. Como é negativo, o menos com menos vai ficar mais. Tá? A dica que eu dou para vocês é o seguinte. Toda vez que você quer determinar o pH ou o pOH de uma solução, você vai primeiro, pega o número decimal, coloca na potenciação. Tá? Depois você observa. Quando você coloca em potenciação, deixa eu escrever direitinho aqui. Você pode colocar ele assim, ó, né? 0,001, você pode colocar 1 vezes 10 elevado a menos 4, tá? Por que 10 a menos 4? Você voltou, ó, você tirou a vírgula daqui e transportou para cá. Então, você saltou 4 casas para a direita. Então, são 4 unidades negativas, vai ser expoente. Beleza. Então, toda vez que você observar que eu tenho 1 vezes 10 menos 4, quando esse número que multiplica a base 10 for 1, né? Qual o log de 1? O log de 1 é 0, tá? Então, quando eu vou calcular, por exemplo, vou pegar aqui o log, determinando bem aqui, o log de 1, aqui eu tenho um produto, então eu vou colocar uma adição, tá? Aí eu tenho o log de 10 a menos 4, tá? Beleza? Lembrando que isso aqui, ele é negativo, né? Faz parte da forma, menos log. Aí eu tenho o log de 1 é 0. Beleza. Aí eu tenho mais, né? Mais com menos vai ficar menos. Beleza? Menos 4, que o log de 10 menos 4 vai ser menos 4. Aqui, como está entre parênteses, aqui eu tenho um negativo. Então, menos com menos vai ficar mais, tá? Aí, mais 4 mais 0 é 4. Beleza. Então, o pH da solução vai ser 4. Tá bom? Então, a dica é, se eu quero saber o pH da solução, esse número, quando você colocou a notação científica, que foi 1, beleza, você já sabe que vai ser 0. Então, o pH da solução vai ser o número correspondente ao expoente. Pronto, morreu. Não tem mais o que discutir. Só um detalhe. Preste atenção se ele está falando de íons H+, tá? Porque se ele quer saber o pH da solução, tá? pH da solução diz respeito à concentração de íons H+. Então, se ele falar que é um ácido,
ele quer determinar o pH desse ácido, então determine o pH, determinar a concentração dos íons H+, tá bom? Se ele falar que é uma base, né, se está dando na questão uma base e está dando a concentração da base, então o que você vai fazer? Você não vai calcular o pH ainda, você vai primeiro calcular o pOH, porque base, né, tem hidroxila, então você vai determinar a concentração do OH-, determinar o pOH e depois é que você calcula o pH. Então, você tem que ter cuidado com isso, tá bom? Nessa questão aqui, está dando bem aqui, que os íons H+, então você vai diretamente calcular já o pH, tá? pH é potencial hidrogênio iônico. Beleza, então aqui fechou a questão, tá bom? Vamos para o próximo exemplo. A concentração hidrogeniônica de uma solução é de 3,45 vezes 10 a menos 11 íons por grama por litro. O pH dessa solução vale. Beleza, aqui no caso, o que acontece? Ele já nos deu, né? Ele está dizendo que a concentração hidrogeniônica. Então, isso aqui é o H+, tá bom? Já é a concentração de H+. Então, você não tem que se preocupar aqui. Você vai determinar diretamente o pH, tá? Então, aqui o íon H+. Ele informa a concentração dele, ó. E o detalhe, o número que multiplica a base 10 não é 1. Então, aqui você vai ter que calcular o logaritmo desse valor. Ele já está informando aqui que o log 3,45 é 0,54 e determinar o log 10 a menos 11. Não se preocupem com... Tem que decorar os logaritmos? Não. Toda a questão que for trabalhar logaritmo, ele vai dar no rodapé da questão o log do número que você possivelmente vai encontrar na questão, tá bom? Então vamos lá. Vamos colocar aqui o esboço. Então, os íons H+, têm concentração de 3,45 vezes 10 a menos 11 íons por grama por litro. Então, o pH vai ser menos log de H+. Então, colocando aqui o menos log, tá? De 3,45 10 a menos 11. Então, a gente sabe que isso é multiplicação, tá bom? Se é uma multiplicação, a gente vai calcular o log de 3,45 mais, né, o produto entre esse número e a base 10. No logaritmo, isso vai ser substituído por mais, tá bom? Então, ficaria assim, menos log de 3,45 vezes 10 a menos 11. Então, vai ficar menos log de 3,45 mais o log de 10 a menos 11. Aí ele colocou aqui no rodapé que o log de 3,45, substituindo, é 0,54, né? Aí mais com menos fica menos, e o log de 10 a menos 11 é menos 11, né? O logaritmo de uma exponencial vai ser igual a expoente, tá? Então aqui menos com mais é menos, tá? Já colocando direto aqui, tá? E menos com menos é mais, então vai ficar mais 11 menos 0,54, né? Então vai ficar 10,46. Beleza? Então aqui foi o pH da solução. Essa questão já foi um pouco diferente, né, da dica que eu dei na questão anterior, porque o número que multiplica a base 10 não era 1. Então, se fosse 1, o pH seria 11. Não tinha o que discutir. Se aqui fosse 1, né, no lugar desse 3,45 fosse 1, o pH da solução seria 11. Pronto, a questão seria matar a questão na hora, tá? Então, ficou claro, né? Beleza? Vamos para o próximo exemplo. Terceiro exemplo. Considere sistemas numerados a 25 graus. Aí nós temos aqui algumas substâncias e o seu respectivo pH. A respeito desses sistemas, não podemos afirmar. Não podemos afirmar. Letra A. São de caráter básico os sistemas 3 e 4. 3
pH 8, 4, pH 8,5. Beleza. Substâncias que têm pH acima de 7 são substâncias básicas, né? Ele está dizendo que são caráter básico, C3 e 4. Sim, são, então eu posso afirmar. Tá? Ele está dizendo que eu não posso afirmar. Então, eu posso afirmar que o 3 e o 4 são de caráter básico, pois tem pH maior que 7. Tá? Beleza. Letra B. O de maior acidez é o de número 1. Né? O de maior acidez é aquele que tem um pH menor, pH mais baixo. Quanto mais próximo de 1 pH, maior é a acidez. Tá? Quanto menor o pH, maior é a acidez. Né? Então, o de maior acidez é o número 1. Então, pH 3, sim, realmente posso afirmar sim. Eu posso afirmar que o de maior acidez é o número 1. Tá? Então, não posso marcar a letra B porque é aquele que ele não posso afirmar. Letra C. O de número 5 é o mais ácido. O número 5 é mais ácido que o número 2. O 5 tem pH 6 e o 2 tem pH 6,8. Então, o número 5 é mais ácido, sim. Por quê? Porque tem um pH 6, que é menor do que o 6,8. Tá? Quanto menor o pH, maior a acidez. Letra D. O de número 1 é 2 vezes mais ácido que o de número 5. Número 1, pH 3, e o número 5, pH 6. Né? 2 vezes, né? Agora, olha aqui a pegadinha. 2 vezes 3 é 6. Beleza, né? Só que não. Presta atenção. Quando eu estou falando de o número de vezes em que uma substância é mais ácida do que a outra, eu não vou multiplicar o pH dela. Eu vou multiplicar, eu vou dividir na concentração dos íons H+. Vamos lá. Falei para vocês, né, anteriormente, que eu posso determinar o pH da solução a partir da exponencial, né? Por exemplo, se eu tenho uma substância que tem um pH 3, é porque a concentração hidrogeniônica do vinagre é 1 vezes 10 elevado a menos 3. Daí o pH é 3, porque o log de 1 é 0 e o log de 10 a menos 3 é 3, né? Lembrando que é menos com menos dá mais. Então, o logaritmo de 10 a menos 3 é 3. Por isso, o pH dele vai ser 3. E qual a concentração da saliva? Né? Que tem pH 6. Qual é a concentração dos íons? É 1 vezes 10, né? Elevado a menos 6. Para a gente saber quantas vezes um número é maior que o outro, a gente divide o menor, dividimos o maior número pelo menor. O maior número é o 10 a menos 3 e o menor é 10 a menos 6. Então, vamos lá. Quando você divide isso aqui, tá? A gente vai fazer divisão de potências de mesma base. A gente conserva a base, né? 10, aqui vai ser igual. Conserva a base 10 e subtrai os expoentes, né? Menos 3, menos da regra, com menos 6. Menos com menos é mais, né? Menos 3 mais 6 vai dar mais 3. Aí, ó. Então, o que acontece? Que a razão de 10 a menos 3 por 10 a menos 6 vai ser 10 elevado a 3. E 10 elevado a 3 é 1000. Então, significa dizer que a substância de número 1 ela é 1000 vezes mais ácida que a substância número 5. Tá? Então, encontrei a opção correta, letra D. Correta não, aquela que eu não posso afirmar. Tá? Ela não está corretamente afirmada. Tá bom? Então, entenderam aí? Quando ele afirma que uma substância é 2 vezes mais ácida, 3 vezes, 10 vezes, a gente tem que fazer esse cálculo. Pegue a concentração, né, a partir do pH, lembrando, pH 3
Então, a concentração de 10 a menos 3. pH 6, concentração 10 a menos 6. pH 8, concentração 10 a menos 8. Tá? E assim por diante. E aí você faz esse cálculo. Você pega o valor maior e divide pelo menor. E aí você vai descobrir quantas vezes a substância 1 foi mais ácida que a substância 5. No caso, foi 1000 vezes mais ácida. Beleza? Então, mais uma questão resolvida. Aqui embaixo eu coloquei, né, a resolução, né, bem bonitinho, mas aqui eu explicando passo a passo. Vamos lá. Questão número 4. Na tabela há alguns sistemas aquosos com respectivos valores aproximados de pH 25 graus. Temos aí algumas substâncias. Considerando os sistemas aquosos da tabela, é correto afirmar que, vamos lá, o vinagre é 3 vezes mais ácido que o suco gástrico. Vamos lá, acabei de explicar isso aqui. Ó. Vinagre, né, tem pH 3 e o suco gástrico pH 1. Se ele fala que é 3 vezes mais ácido, né, não é multiplicar ou dividir, né, aqui, o pH, e sim você vai pegar a concentração dos íons H+, tá? No caso, deixa eu explicar bem aqui. Se o suco gástrico tem pH 1, então a concentração de H+ é 10 a menos 1. Se o vinagre tem pH 3, que a concentração de H+ é 10 a menos 3. Dividindo 10 a menos 1 por 10 a menos 3, eu teria 10 a menos 2, que seria 100 vezes mais ácido. Tá? Então, uma dica que eu dou para você é a seguinte. Cada vez que você vai saltando, né, de 1, né, pH 1 para pH 2, né, a substância tem um pH 1 e outra tem pH 2. Quantas vezes a substância 1 é mais ácida que a substância 2? É simples. Cada vez que você salta de um pH do 1 para o pH 2, né, o número de vezes mais ácido vai ser 10. Cada salto que você dá de 1 para 2 é 10 vezes. De 2 para 3, mais 10 vezes. De 3 para 4, mais 10 vezes. E aí de 1 para 4, você vai multiplicando. 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10. Tá? Cada vez que você vai saltando uma unidade de pH, de uma unidade para outra, você vai multiplicando por 10. Tá certo? Ou você faz o cálculo de divisão. Então, vamos demonstrar bem aqui. O vinagre 10 a menos 3, a concentração do H+, e o suco gástrico 10 a menos 1. Então, dividindo isso aqui, a gente tem, né, 10 a menos 2, tá? Bem aqui assim, tá? A razão é 10 a menos 2, tá? Por causa que ele pegou o menor e dividiu pelo maior. Então, se eu fizer o inverso de 10 a menos 2, eu tenho 10 elevado a 1 sobre 10 elevado a 2. Quer dizer que a substância que está no denominador, ela é 100 vezes, né, ou o numerador seria 100 vezes menos ácido, né, 100 vezes menor, ou 100 vezes maior. Então, o vinagre é 3 vezes mais ácido que o suco gástrico. É errado, que é 3 vezes menor, no caso aí. No vinagre, a consideração dos íons H3O, H3O+, né, ou mesmo que H+, tá bom? É 100 mil vezes maior que a da saliva. Vamos lá. Aqui o vinagre tem 10 a menos 3 e a saliva 10 a menos 8. Então, a razão seria 10 elevado a 5. E 10 elevado a 5 daria 100 mil vezes maior. Então, sim, já encontrei a resposta. O vinagre tem a concentração de 100 mil vezes maior que a da saliva. Ou seja, pode dizer que o vinagre é 100 mil vezes mais ácido do que a saliva. Tá bom? E daí, a única opção correta é a letra B. E a letra C e a letra D você poderia provar da mesma maneira, tá? Usando esses cálculos de razão entre as concentrações de uma substância para outra. O cafezinho tem pH 5 e o suco de tomate apresenta pH 4,2 e a água sanitária pH 11,5 e o leite 6,4. Podemos afirmar que nessa temperatura, letra A, o cafezinho é
o cafezinho e a água sanitária apresentam propriedades básicas, né? Claro que não. O cafezinho, cadê o cafezinho? Tem pH 5. Então, ele tem propriedade ácida, pois pH menor que 7 é ácido, tá? Letra B, o cafezinho e o leite apresentam propriedades básicas. Acabei de falar, o cafezinho é ácido. Letra C, a água sanitária apresenta propriedades básicas. A água sanitária tem pH 11,5. Então, sim, é verdade, tá? Então, e a opção correta, tá? Letra C. A próxima questão. O pH de fluidos em partes distintas do corpo humano tem valores diferentes apropriados para cada tipo de função que o fluido exerce no organismo. O pH da saliva é de 6,5, o do sangue é 7,5 e do estômago é na faixa de 1,6 a 1,8. O esmalte dos dentes é formado principalmente por um mineral composto de cálcio, né, que é o CaPO4,6OH2. Após as refeições, ocorre diminuição do pH bucal. O pH do sangue é mantido aproximadamente constante pelo seguinte equilíbrio químico, envolvendo íons bicarbonato. Com base nessas informações, avalie as seguintes proposições. A concentração de ZH+, é maior na saliva que no sangue. Na saliva é 6,5 e no sangue 7,5. Então, é verdade. A concentração dos ZH+, é maior na saliva do que no sangue. Então, marcando aqui o zerinho. Segunda opção, a concentração de H+, no estômago é maior que 10 a menos 2 mol por litro. Vamos lá. No estômago, eu tenho pH entre 1,6 e 1,8, tá? Então, a concentração de H+ no estômago é maior que 10 a menos 2, tá bom? No caso, por que 10 a menos 2? 10 a menos 2, se eu for determinar o pH aqui, seria 2, tá? pH 2. Então, a concentração de H+ no estômago é maior que 10 a menos 2, beleza? Porque eu tenho pH 2 e aqui eu teria um pH que seria menor que 2. Então, menor pH, quanto menor pH, mais ácido é a substância e maior é a concentração de H+. Quanto mais H+ na substância, tá? Maior é a acidez, tá? O que torna substâncias ácidas é exatamente o hidrogênio dissociado na água, tá? Quanto mais H+, mais ácido é a substância e menor é o pH da solução. O próximo item. Um aumento na acidez da saliva pode resultar em ataque do esmalte dos dentes? Sim, pode sim, tá? A gente deve sempre manter, né, a boca limpa após as refeições, exatamente para diminuir essa acidez nos dentes, porque isso faz com que fragilize esse esmalte do dente e facilitando o ataque das bactérias que causam dor da cárie. Terceiro item. Bicarbonato pode ser usado para elevar o pH do estômago, tá? O bicarbonato é um sal, né? O sal, ele neutraliza os ácidos, tá? Ele ajuda, vamos dizer, reage com os ácidos, tá bom? Isso diminui o H+ do estômago, tá? Então, bicarbonato pode ser usado para elevar o pH do estômago, sim. Então, elevar o pH é pegar esse pH e deslocar em direção ao 7, né? Digamos que eu estou mudando de 1,6 para 1,8 para 2 para 3 e assim por diante, tá? Então, se eu estou ingerindo no sal, eu faço com que eu eleve o pH da solução. Por isso que a gente ingere, né, quando estamos com azia, né, queimação estomacal, uma
os sais de fruta, né? São substâncias que contêm bicarbonato de sódio, né? Que é um sal que ele vai reagir com o suco gástrico, né? Que é ácido, e vai elevar o pH, né? Diminuindo aquela sensação de queimação. Para o próximo exemplo, diz o seguinte: a temperatura ambiente, o pH de um certo refrigerante saturado com gás carbônico, quando em garrafa fechada, vale 4. Ao abrir-se a garrafa, ocorre escape de gás carbônico. Qual deve ser o valor do pH do refrigerante depois que a garrafa for aberta? Como o gás carbônico ele está escapando para a atmosfera, tá? Ele vai fazer com que o gás carbônico ele causa, né, o ácido carbônico. Então, se eu tenho menos gás carbônico, faz com que eu diminua a concentração de H+, tá? Diminuir a concentração de H+, eu estou aumentando o pH, tá? Aumentar o pH quer dizer que eu estou aproximando o pH, sei lá, se é o pH 4, pode ser 5, 6, tá bom? Por exemplo, se eu tenho um pH que vale 4, a concentração dos íons H+, é 10 a menos 4, tá? Então, diminuir a quantidade de íons seria 10 a menos 5, 10 a menos 6, e aí por diante. Então, qual a opção correta, né? O pH seria igual a 4? Não, porque igual a 4 com a garrafa fechada. Com a garrafa aberta, esse pH ele vai aumentar. Tá? Então o pH vai ficar entre 0 e 4? Também não. Esse pH vai ser 4 menor que o pH, né? Ou seu pH vai ser maior que 4 e menor que 7. Tá? Então eu marcaria aqui a letra C, tá bom? Porque eu vou elevar o pH da solução, porém não vai passar de 7, não vai tornar uma base, vai ficar entre 4 e 7, beleza? Só um detalhe, para finalizar aqui esta aula, deixa eu voltar aqui, eu tinha explicado para vocês que pH mais pOH, ele vale 14, né? Então, só aproveitando aqui a ideia, se esse refrigerante ele tem pH 4, tá? pH 4, vem aqui rapidinho. Quer dizer que a concentração dos íons vai ser 10 a menos 4. Beleza? E quanto é que vai ser o pOH, né? pH mais pOH tem que ser 14, né? Beleza. Então, qual seria o pOH? O pOH seria 10, porque 10 mais 4 é 14. E qual é a concentração dos íons OH-? Então, seria 10 elevado a menos 10. Tá? Então, quando temos o OH-, 10 a menos 10, o pOH é 10. O pOH, tá bom? E se eu tenho pH, uma concentração de pH, ou melhor dizendo, a concentração de H+, 10 a menos 4, o pH seria 4, tá bom? Se uma questão está falando sobre uma base, então você vai determinar o pOH, tá? Então, determina o pOH. Se o pOH deu 10, o pH vai ser 4, né? Qual o pH da solução? Eu quero saber o pH. Então, o pH, partindo do pOH, vai ser, somando pH mais pOH, vai ser igual a 14. Se o pOH foi 10, o pH da solução vai ser 4. Se o pOH foi 5, o pOH será, aliás, se o pOH foi 5, o pH vai ser 9, porque a 9 mais 5 será 14. Beleza, pessoal? Então, eu finalizo por aqui. Espero ter esclarecido aqui as ideias de pH e pOH, tá bom?